Uma coisa eu tenho dito já e eu volto a repetir: se você não conseguiu ainda lutar contra o seu próprio ego, a sua própria grandeza, se você não tiver domínio, você não consegue obedecer o que a palavra de Deus manda. Por isso que você acha que eu sou um pastor quadrado, você acha que eu sou um pastor atrasado, você me considera um pastor da moda antiga. Hoje o evangelho não é pregado desta maneira. Claro que não. Eu não te agrado e nem quero te agradar, porque Jesus disse, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos: se eu quiser agradar o homem, eu não estou agradando a Deus. Então por isso eu estou aqui para pregar a doutrina verdadeira. Se você não aceitar, eu não posso fazer nada. A doutrina é uma só, o evangelho de Jesus é um só, e você precisa obedecer. Você precisa sair do pecado, você precisa se santificar no corpo, na alma e no espírito, para você não ser condenado no último dia. Não existe exceção, não podemos abrir exceção. Não importa a tua classe social, seja você grande ou pequeno, político ou não político, não importa, a doutrina é uma só. Você vai prestar conta, pastores. Vocês pastores que estão abrindo a mão da doutrina, vocês vão dar conta no último dia. Eu estou falando pelo zelo da tua alma, pastor. Eu estou ensinando você para você cuidar da tua própria alma, que já está perdida, porque você não prega mais doutrina, você não prega mais a doutrina, e o diabo está entrando na igreja. Cuidado, pastor, cuidado, os pastores. Abra o teu entendimento para ver a condição que você chegou. Desde o início da igreja, é que na igreja de Cristo, a doutrina santa de Jesus não pode ser mudada de maneira nenhuma. Uma pergunta para você: pode a igreja de Jesus mudar o que Jesus já ensinou no começo da sua mensagem? Não. Portanto, se alguma igreja tem mudado a santa doutrina, seja anátema. Se você entra numa igreja e o pastor está pregando uma palavra que não é bíblica, não dê ouvido a eles. Fuja desse lugar, porque você tem que ouvir aquilo que você já aprendeu conforme está escrito. Quando eu falo a vocês, irmãos, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Por qual razão eu quero que você estude a Bíblia? Para que você não seja enganado. Se você não conhece a doutrina de Jesus, você vai saber fazer a diferença da doutrina verdadeira e a doutrina errada? Se você não conhece, como é que você vai fazer a diferença? Mas quando você conhece a palavra de Deus, ninguém vai enganar vocês. Então preste atenção à igreja que você está frequentando. Preste atenção na igreja que você está indo, que você está cultuando. Preste atenção à igreja que você pertence. Você tem que ver se o pastor está ensinando a verdade. Você vai conferir a verdade. Graças a Deus que Deus me deu esse dom, e eu tenho transmitido a vocês, texto por texto, palavra por palavras. Eu leio com vocês ou não leio? Por quê? Para que possa vocês acreditar ainda mais naquilo que vocês estão ouvindo através destas mensagens. Portanto, se alguma igreja tem mudado a santa doutrina, seja anátema. Se a igreja não ensinar a verdade, e não viver a verdade, e não requerer a verdade, você pode ter certeza que esta igreja não é de Deus. A igreja de Deus prega a doutrina? Vive a doutrina? Requer a doutrina? Vamos lá, vamos fazer analisar essas três coisas. Viver a verdade significa não só conhecer, mas fazer. A Bíblia diz: não minta. Então eu não posso mentir, então eu estou vivendo a palavra. Não adultere. Você não vai adulterar, porque você está vivendo a palavra. Obedeça o evangelho. Se você obedece, você está vivendo a palavra. Quem está entendendo? Vamos lá. E não só viver a verdade, e não requerer a verdade. Outra coisa: se você errou, atenção, se você pecou e você vem ao pastor e diz: olha,
eu caí em pecado. O que o pastor vai fazer? Ele vai te dar uma advertência de 1 mês, 2 meses, o máximo 3 meses, porque você errou. Por que deve ser feito advertência? Para você na próxima vez, antes de errar, você vai dizer: eu não quero ser suspenso de novo, eu não quero ser advertido de novo. Quem está entendendo? Você tem que requerer da igreja que eles vivam a verdade. Ah, mas nós somos Deus para requerer? Não, mas Deus deixou o pastor da igreja para ensinar a igreja. Vou dar um exemplo. Jesus comparou que o bom pastor, ele ensina as ovelhas. Jesus comparou os crentes com ovelha, e o pastor que cuida das ovelhas. Por exemplo, a ovelha sai correndo e não fica no meio do rebanho. O pastor vai atrás desta ovelha? Vai. Por que ele vai? Porque ele está zelando. A mesma coisa hoje. Eu estou zelando da tua alma, eu estou zelando da tua vida espiritual, porque estou falando a verdade a vocês. Eu não estou escondendo nada, mas eu estou falando conforme está escrito. Portanto, se alguma igreja tem mudado a doutrina santa, seja anátema. Se a igreja não ensina a verdade e não vive a verdade e não requer a verdade, você pode ter certeza que esta igreja não é de Jesus, não é a igreja verdadeira. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, o seu filho na fé, que tenha muito zelo da doutrina que foi ensinado a ele. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quem está aprendendo, levanta as mãos. Deixa eu fazer uma pergunta. A palavra de Deus, ela é uma só? Pode mudar? Pode abrir exceção? A palavra de Deus é para todos? Todos têm que obedecer? Todos têm que viver a palavra? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim: mas se tardar para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna firmeza da verdade. Quando nós pregamos o evangelho e você vem à igreja, a primeira coisa que você vai encontrar na igreja é o que? A firmeza da verdade. A palavra de Deus sendo pregada, a palavra do Senhor sendo ensinada, e ela não pode ser modificada. Ah, irmão Davi, mas hoje em dia, se nós começarmos a falar a verdade, muitos vão sair da igreja. Por que vão sair? Porque não são de Deus. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus, e quem não é de Deus, não ouve a voz de Deus. Não adianta você querer abrir exceção. Ah, porque aquele irmão dá um dízimo alto. Porque ele dá um dízimo alto, você vai deixar ele ficar em pecado dentro da igreja? Não. Se a doutrina é para um, é para todos. Não a podemos abrir exceção. A doutrina de Jesus é uma só. Não se pode de maneira nenhuma mudar o que Jesus... Não se pode mudar de uma maneira... Não se pode de maneira nenhuma mudar o que já foi ensinado, a verdadeira doutrina de Cristo. Mas, infelizmente, hoje em dia estão mudando a doutrina de Jesus por outras doutrinas, por outros ensinamentos, ensinando doutrinas que não agradam a Deus e são chamadas doutrinas de demônios. Vejamos agora uma outra passagem bíblica que nos ensina a respeito do que aconteceria nos fins dos tempos. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. Jesus está voltando e nós queremos subir com ele ou ficar? Quando a igreja for arrebatada, você quer subir ou quer ficar?